Ó Pai, todas as palavras, Senhor Jesus, para falar a Tua mensagem, para falar aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Que o Senhor esteja cuidando de nós, ó Pai, que a nossa atenção, Senhor Jesus, esteja, Pai, nesse momento aqui, Senhor Jesus, no presente. Sê, ó Deus, com todo o restante do culto, e que o Senhor esteja recebendo, Pai, tudo, Senhor Jesus, de todo o nosso coração. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Podem se sentar. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Meus irmãos, novamente estou muito feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E é sempre uma alegria no meu coração estar aqui nessa posição. Hoje nós começamos o dia tendo a oportunidade de tomar um café da manhã maravilhoso com os nossos pais. E eu creio que muitos de vocês tiveram o privilégio de passar o dia aproveitando com os seus pais. E creio que muitos também vieram aqui com a expectativa de ouvir uma mensagem sobre esse tema, o tema paternidade. Quem veio com essa expectativa, eu quero dizer que você estava certo. Nós hoje vamos cumprir com o clichê de pregar sobre o tema paternidade no Dia dos Pais. Então, para que a gente possa adentrar no tema paternidade, eu gostaria que nós nos voltássemos primeiramente para a origem desse dia. Não sei aqui se todos conhecem a origem do Dia dos Pais. Mas ele foi estabelecido pelo comércio para que a economia do segundo semestre pudesse se movimentar. E aqui no Brasil ele foi baseado na data que supostamente é atribuída ao aniversário de São Joaquim, que é o pai de Maria. Então por isso que hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Introduzindo o assunto dessa maneira, eu não quero de forma nenhuma acabar com esse espírito de celebração desse Dia dos Pais, o qual nós tão alegremente já comemoramos. Entretanto, é importante para nós, como cristãos, todas as vezes que nós estamos diante de algo que é abraçado pelo mundo, que nós nos perguntemos qual que é a origem e qual que é o motivo disso, para que nós não estejamos, de certa forma, abraçando algo que a cultura diz e indo contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, por isso é claro que a gente pode ressignificar esse dia e celebrá-lo da maneira certa. A gente, por exemplo, não devemos ser levados pelo consumismo, nem abraçar qualquer coisa, levado à comunhão com os ídolos, ou até mesmo, quem sabe, não ter nenhum sentimentalismo exagerado nesse dia. Então, nada melhor para a gente poder celebrar esse Dia dos Pais de forma santa do que a gente se voltar para a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, e que ela, que é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim como Paulo nos diz em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, aliás, antes de nos voltarmos para a passagem que nós vamos ver hoje, é importantíssimo a gente ter esse conceito no nosso coração. Pois apenas quando a gente entende que a palavra de Deus ela habilita perfeitamente o homem de Deus para toda boa obra, é que a gente compreende que o servo do Senhor, ele não se apoia em experiência ou nem mesmo em sabedoria humana, mas unicamente na instrução contida na Escritura, para que ele possa ensinar e também admoestar, corrigir o povo de Deus. Por esse motivo que eu aqui hoje, mesmo não sendo aos olhos humanos experiencialmente habilitado, como não sou pai, para pregar sobre paternidade, se eu conseguir interpretar corretamente a palavra de Deus sobre esse assunto, eu sou então habilitado pelo Espírito Santo para instruir até mesmo aqueles que já são pais. Por isso eu peço aos irmãos hoje que vocês julguem cada palavra que eu aqui disser ao crivo da Escritura. E vocês desconsiderem esse instrumento falho que o Senhor levantou hoje para pregar para vocês. Mas se o que eu aqui disser estiver de acordo com a Bíblia, que vocês se submetam, porque é a palavra do próprio Senhor para a vida de vocês. Finalizando essa breve introdução, eu gostaria que nós nos voltássemos para a palavra de Deus, no texto que nós vamos considerar hoje. E será em Gênesis 22, dos versos de 1 a 14. Eu peço que os irmãos se levantem em reverência à palavra de Deus, aqueles que puderem, para que nós façamos a leitura e vejamos o que o Senhor tem a nos ensinar sobre o papel de um pai cristão, através da vida do nosso pai na fé, Abraão.
Todos já encontraram? Gênesis 22, versos 1 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Irmãos, busquemos ao Senhor em oração para que o Senhor nos dê o entendimento correto da sua palavra. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós através dela. E através dela o Senhor nos dá todo o conselho necessário para que vivamos uma vida que te agrade. Senhor, que o Senhor agora nos ilumine, para que possamos compreender aquilo que o teu Santo Espírito quer falar conosco. Ó Pai, usa-me apesar das minhas falhas, e que o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, depois que nós lemos uma passagem como essa, uma passagem emblemática da Escritura, muitos sentimentos podem vir até nós. Nós ficamos, quem sabe, indignados com a ordem de Deus que aparentemente parece contrária à sua própria palavra. Nós somos humilhados pela uma fé obediente desse servo, Abraão. E nós ficamos também extasiados com o amor e a providência do Senhor. Mas o nosso olhar diante de qualquer passagem da Bíblia, antes de nós sermos guiados pelos nossos sentimentos, deve ser: o que Deus, através do escritor bíblico, desejou ensinar ao seu povo? Então, para que nós consigamos responder essa pergunta de forma correta, nós devemos saber o contexto e qual é a intenção do autor. Então, vamos nos lembrar um pouquinho. Moisés, quando ele escreveu Gênesis e os outros 4 livros que se seguem após, ele desejava instruir o povo que ia entrar na terra prometida. Ele desejava alicerçar a fé desse povo no único e verdadeiro Deus. Esse mesmo Deus que havia prometido aquela terra muitos anos antes, através do seu servo Abraão, de quem todos eles descendiam. Diante disso, fica a pergunta: quem foi esse Abraão que foi escolhido para ser o portador de tão grandes promessas? E quando nós buscamos na Bíblia a origem de Abraão, nós nos surpreendemos em descobrir que, apesar de muitas vezes termos a expectativa de Abraão ser um homem idôneo, que vivia uma vida de santidade diante de Deus e que, talvez por isso, por essa santidade, por essa vida de idoneidade, que ele atraiu a atenção do Senhor, nós descobrimos, ao invés disso, que Abraão era um homem idólatra. Um homem cheio de falhas e pecados, mas um homem que foi escolhido por Deus,
apenas através da misericórdia do Senhor. E ele foi justificado, tornado justo, pela fé, apenas através da fé. Então vejamos o que a Escritura nos diz em Josué, capítulo 24, versos 2 e 3, sobre esse passado da vida de Abraão. Josué, capítulo 24, versos 2 e 3. Assim está escrito na palavra do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram do além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Meus irmãos, Abraão, como nosso pai na fé, ele nos apresenta uma verdade da palavra de Deus que é muito importante de nós relembrarmos hoje. Mas, em especial, aos pais, já que hoje estamos aqui nos dias dos pais. Pais, vocês são pecadores idólatras, homens cheios de falhas, e que apenas através da fé vocês são tornados justos. Porque Deus nos torna justos através da retidão e do sacrifício de seu Filho. Sim, pais, que vocês se lembrem disso, e não vejam essa minha fala como nenhuma desmotivação, mas sim que vocês enxerguem isso com graça, e que na verdade isso vai tirar um peso das suas costas, porque talvez você já tenha errado muito, e você vai errar ainda muito daqui em diante, mas em Cristo existe perdão e existe justiça para que você possa recomeçar e ser um pai que vai ser um exemplo de fé para os seus filhos. Pois não pensem que essa minha fala talvez seja apenas de uma forma evangelística, quem sabe para talvez pais que ainda não se renderam a Cristo, porque nós estamos olhando apenas para um aspecto passado da vida de Abraão enquanto ele ainda não conhecia ao Senhor. Mas é também para você, pai, que teve o privilégio de começar a sua carreira como pai, como um cristão, e que com certeza ensina os seus filhos no caminho do Senhor. Porque no nosso texto base de hoje, lá em Gênesis 22, no versículo 1, a expressão aqui, depois dessas coisas, ela não se refere só àquilo que está contido no capítulo 21, que é o capítulo anterior, mas se refere a muitos fatos da vida de Abraão que vieram antes. E esses fatos que nós lemos, nós vemos que Abraão contém muitas falhas do nosso pai na fé, porque a sua justificação ela vai se dar lá no capítulo 15. Aliás, vamos ver então, no capítulo 15, como se dá a justificação de Abraão. Capítulos 15, versos 5 e 6. É Deus falando com Abraão. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós acabamos de ver então que Abraão ele foi justificado. Ele foi tornado justo pela fé nas promessas de Deus que ele teria uma posteridade que seria tão numerosa quanto as estrelas. E aqui estamos nós, meus irmãos. Nós somos essa posteridade bendita daqueles que creem que a promessa já se cumpriu em Jesus. E Abraão, pelos olhos da fé, ele contemplou esse Messias, ele contemplou o descendente que o Senhor lhe daria. Então, nesse momento, quando nós lemos esse texto do capítulo 15, versos 5 e 6, nós vemos que Abraão ele foi justificado, ele foi salvo, ele foi tornado um crente. Mas ao decorrer entre os capítulos 15 e 22, nós vemos várias falhas desse que é o nosso exemplo na fé. Suas falhas começam logo de cara no capítulo 16, quando ele, influenciado pela sua esposa e também pela sua incredulidade, ele se aceita deitar com a serva de sua mulher e gerar um filho para dar uma ajudinha para Deus no cumprimento dessa promessa. Então, como consequência disso, logo após, cria uma situação de conflito, em que agora a mãe do seu filho, que é a serva de sua esposa, começa a ter um conflito com a sua esposa. E ele se exime dessa responsabilidade de líder de resolver aquela situação. E isso faz com que a mulher grávida do seu filho fugisse pelos maus tratos de sua esposa. Mais adiante, ele repete um pecado lá do início da sua jornada.
ele mente sobre a sua relação para com sua esposa como forma de se livrar, de talvez ser morto, livrar a sua barra diante de pessoas poderosas, e acaba, consequentemente, expondo a sua mulher ao adultério. E agora, um pouquinho mais perto do nosso acontecimento do capítulo 22, no capítulo 21, depois que Isaac nasceu, Isaac estava comemorando um fato do seu crescimento, e Ismael, o filho que foi gerado pela serva de sua esposa, zomba de Isaac. E ele é obrigado, então, por Sara, que é a sua esposa, e por Deus, a expulsá-lo para longe, junto com a sua mãe. Então, todos esses fatos, eles vêm antes do que a gente leu agora no capítulo 22, em que mostra que Abraão foi aprovado através da sua fé. E mais uma vez, pais, tudo isso que eu disse agora é para que vocês possam ver como, apesar dos seus erros, em Deus existe graça. Em Deus existe graça para que você ainda possa ser um exemplo de fé para os seus filhos. Porque a gente vê na continuidade do relato que Abraão, ele, com prontidão, ele obedece às ordens do Senhor. Vamos ler novamente o capítulo 22, versos de 1 a 3. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Apesar de, como já foi dito, parecer uma ordem contraditória de Deus, Abraão, sabendo que o Senhor ele não pode ir contra a sua própria palavra, ele cedo se prontificou. A palavra nos diz que ele levantou de madrugada, e ele com diligência, ele com rapidez preparou tudo para cumprir com o chamado. E no texto a gente vê claramente essa prontidão de Abraão pelos verbos de ação, que são um seguido do outro. É dito que ele levantou-se, ele preparou, ele tomou, ele rachou lenha e foi. Esse homem falho diante de Deus, diante de uma ordem expressa do Senhor, ele não titubeou. E com uma atitude determinada, ele foi cumprir o que Deus tinha ordenado a ele. Mas diante desse fato, talvez uma pergunta fique em nossa mente: como alguém pode ser tão frio e obedecer uma ordem de matar o seu próprio filho, aquele a quem ele amava, e de uma forma tão brutal? Porque o sacrifício de holocausto, meus irmãos, requeria que o sangue da vítima fosse derramado e que sua carne fosse totalmente consumida pelo fogo. E nós temos a resposta disso em Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 19. Vejamos o que a carta de Hebreus, no capítulo 11, versos 17 e 19, nos diz sobre por que Abraão tomou essa decisão de uma forma tão diligente e confiando em Deus. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meus irmãos, Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque dentre os mortos. Isaque, ele não era apenas seu filho amado, Isaque era um cumprimento de promessa do próprio Deus. Ele sabia então que o Senhor ele não podia ir contra a sua própria palavra. E mesmo que essa dor de ter que cometer algo tão cruel com seu filho, ele não duvidava da ressurreição. E por mais que ele amasse Isaque, ele sabia que Isaque não era dele, Isaque era de Deus. E o verso 5 nos deixa nítido como essa era realmente a fé de Abraão. O verso 5 do capítulo 22 diz assim: Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele tinha certeza, meus irmãos, de que ele retornaria com seu filho. Ele não sabia como, mas ele tinha convicção do retorno. Diante desse fato também, nós podemos pensar que muitos fossem talvez os planos de Abraão para Isaque. Ele já poderia talvez contemplar Isaque herdando a terra prometida e, consequentemente, sendo um homem poderoso, um homem cheio de bens, próspero e cheio das melhores coisas dessa terra. Porém, maior que os seus sonhos e as expectativas que ele tinha para Isaque,
ele sabia que nada poderia superar seu filho ser usado para cumprir o propósito de Deus. Pais, seus filhos não são seus. Muitos são os sonhos e expectativas que os pais colocam em seus filhos. Vê-los bem profissionalmente, casados, morando no exterior. Mas muito maior do que esses sonhos que vocês almejem verem seus filhos sendo utilizados para cumprir o propósito de Deus, estando dispostos até mesmo a entregar a vida pelo Evangelho, se assim for necessário. Ficam questionamentos para os pais aqui presentes, para aqueles que estão assistindo a transmissão e que irão assistir também mais tarde. Qual seria a sua reação se o seu filho dissesse que ele foi chamado por Deus para levar o Evangelho em um país perseguido? Qual seria a sua resposta se seu filho dissesse claramente que ele foi chamado por Deus para ser um pastor em uma cidadezinha pequena e pouco conhecida? Você seria um motivador do seu filho ou você ficaria frustrado e você tentaria convencer ele do oposto? Para que primeiro ele conquistasse todos os bens desse mundo, para que primeiro ele fosse alguém próspero, curtisse todas as bondades aqui que este mundo nos dá. E depois, no final da vida, ele dá o resto para Cristo e ele pensa em se dedicar ao Senhor. Pais, que vocês sejam motivadores dos seus filhos, para que eles vivam uma vida de entrega ao Evangelho. E mesmo que eles tiverem que trilhar um caminho de perseguição e morte, que eles possam ter esta fé inabalável de que um dia Cristo irá ressuscitá-lo. E eles vão estar junto com Cristo na Nova Jerusalém. Porque Isaac, meus irmãos, ele não foi forçado pelo seu pai. Em nenhum momento nós vemos isso no texto. E realmente Moisés ele não deixou explícito, mas nós vemos que Isaac ele compartilhava da mesma fé do seu pai. E ele se entregou de forma voluntária, porque Isaac sabia realmente que Deus poderia ressuscitá-lo. Vamos ver isso na Escritura, lendo os versos 6 a 10 novamente, do capítulo 22. Assim está escrito: Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Talvez para alguns ainda não seja nítido essa atitude de entrega, essa atitude de abnegação de Isaque. Mas nós devemos nos lembrar que Abraão teve Isaque quando ele tinha 100 anos. E Isaque ele já era um rapaz capaz de carregar lenha nas costas e subir um monte. Então, com certeza, ele teria forças para frustrar a atitude do pai, se ele assim desejasse. Mas Moisés, ele inspirado por Deus, ele não registra em detalhes essa situação para que a gente possa extrair essa conclusão de que Isaque ele estava disposto a entregar a vida pelo Deus de seu pai. Ou melhor, pelo seu Deus. Pais, vocês devem se perguntar hoje: seus filhos creem em Deus e estão dispostos a entregar a vida por Ele? Seus filhos já conhecem o seu Deus e podem dizer: não mais o Deus de meus pais, mas o Deus da minha vida? É lógico que nós temos claro que nós não temos o poder de convencer e salvar ninguém. A salvação está nas mãos do Senhor. Mas, pais, Deus é tão nítido na sua vida e você tem essa diligência em ensinar seu filho sobre a fé salvadora? Irmãos, vamos deixar de lado por um momento toda a superficialidade das coisas terrenas. Pois de nada adianta você se desgastar para dar as melhores roupas, você dar a melhor escola, você comprar o celular da moda, se o seu filho não crer nesse Deus que pode ressuscitá-lo. Se esforce, que você dê tudo de si para apresentar Cristo, aquele que te salvou, aquele que lhe concedeu a esperança da vida eterna. Então, nesse momento, meus irmãos, nós vamos chegando ao fim dessa exposição. Mas eu gostaria de olhar mais atentamente para o clímax dessa história. E vamos considerar agora que se essa história se passasse num filme de Hollywood, esse seria o momento em que a cena ia começar a ficar em câmera lenta. Vamos ler os versos 9 e 10 novamente. Eu quero que vocês pensem como se esta cena estivesse em câmera lenta.
chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Ali estava Abraão, meus irmãos, com a mão levantada, pronto para derramar o golpe fatal sobre seu filho. Esse seu filho que estava como cordeiro mudo ao matadouro, ele aguardava deitado, amarrado, sobre a lenha ali a sua execução. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Não temos como não fazer um paralelo entre essa cena e aquilo que aconteceu no Calvário. Aquilo que aconteceu no Calvário com o próprio Filho de Deus muitos anos depois, e que era realmente o cumprimento da promessa. Deus, ele não pediu para Abraão fazer algo que ele não estava também disposto a fazer. A mão de Abraão, ela foi impedida de consumar o fato pelo anjo do Senhor. Porém, no Calvário, a mão de Deus, ela derramou sobre seu filho toda a sua ira pelos pecados, para comprar pelo seu sangue um povo de toda tribo, língua e nação, cumprindo então a promessa feita a Abraão, de através do seu descendente ser bendita todas as famílias da terra. Meus irmãos, esta mensagem, ela não se destina mais apenas aos pais. Na verdade, eu creio que desde o início nunca foi só para eles, mas para todos que estão aqui presentes. Porque através de Cristo todos cremos que em seu nome somos feitos filhos de Deus e temos um mesmo Pai. O sangue de Cristo vertido no madeiro, a sua carne consumida pelos flagelos da tortura romana, a lança que perfurou o seu corpo. Cristo foi o sacrifício perfeito. Cristo, ele foi o holocausto de Deus entregue para salvar todos aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Cristo é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Cristo, assim como nós vimos em Isaque, ele não cumpriu uma ordem apenas porque ele tinha sido imposto. Não, meus irmãos, ele se entregou ao Pai pelos nossos pecados. E ele sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E na cruz, em alta voz, ele bradou: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Você que está essa noite aqui, você é chamado para se tornar um filho de Deus. Filho de um Pai perfeito que nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Se você ainda não conhece esse Pai, que você se entregue essa noite a Ele, crendo que, mais do que bênçãos temporais, Ele pode te dar perdão dos pecados. Ele vai colocar sobre você a justiça do seu Filho, e Ele vai reconhecer você agora como um membro dessa família eterna. E para aqueles que já desfrutam da paternidade do Senhor, que vocês celebrem esse dia alegres de saber que vocês têm um Deus que é um Pai todo-poderoso e todo-amoroso. Meus irmãos, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer a vocês hoje. Que vocês possam se colocar de pé para orar. Que aqueles que assim foram tocados pelo Senhor a entregar sua vida, façam essa oração de forma sincera. Você que já é um crente, um pai, um filho, não importa. Todos somos filhos de um mesmo Pai. Que você entregue novamente a sua vida ao Senhor, sabendo que Ele irá lhe dar a vida eterna. Você ressuscitará ao último dia e estará com Cristo. Oremos, meus irmãos. Senhor Jesus, ó Deus, obrigado por um dia entregar o seu próprio Filho pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque todo o seu sofrimento, Pai, comprou as nossas vidas, ó Senhor. O teu sangue derramado naquele madeiro. A tua carne, Senhor Jesus, que foi, ó Senhor, tão fustigada, foi tão machucada, meu Deus. Sim, Pai, o teu sacrifício entregue ao Pai perfeito, que agora temos a certeza de que somos justos diante de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu servo Abraão, este exemplo de fé que o Senhor registrou no passado. Ó Senhor, que o Senhor nos dê a fé de Abraão, mas que também o Senhor nos dê a fé de Isaque. Que possamos crer em Ti, que um dia iremos ressuscitar, ó Pai. Um dia estaremos contigo. Um dia, ó Senhor Jesus, gozaremos de tudo aquilo que o Senhor comprou pelo Teu sangue maravilhoso.
Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o poder, ó Pai, pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Passar para o pastor agora.